Brasileiros e brasileiras, e aí, pessoal, tudo bem? Cara, olha, tipo assim, passam e você continua ouvindo as mesmas besteiras, cara, é impressionante. Vou voltar um pouquinho nessa questão do Mais Médicos, que para mim era martelo batido, cara, mas por mais que a gente ache que às vezes é martelo batido, para quem procurou se informar mais, para quem está correndo atrás de informação, para quem está contestando aquilo que ouve, para muita gente não, cara. Eu diria que para quase todos os eleitores do Bolsonaro continuam achando isso. Eu estou impressionado, cara. A resiliência ali em se manter pró qualquer coisa que o Bolsonaro diga. Qualquer coisa, entendeu? Se fosse tipo assim, eu sou a favor, ok, mas nisso eu não concordo. Não, qualquer coisa, tipo assim, por mais idiota que possa parecer, o apoio é irrestrito. E como eu falei, isso é perigoso, porque a gente pode ter uma merda de governo, porque ele sabe que vai ter uma boa parcela da população que vai bater palma e fazer barulho para as idiotices que ele faz. Vai procurar validar o que ele fez, mesmo sem que ele saiba como validar, né? Vai procurar informações. Isso é muito estranho, cara. Então, vou fazer aqui um vídeo bem rapidinho e dessa vez tá aparecendo tempo, cara. Que show de bola. Então não vou precisar ficar falando absurdamente, vou falar rapidinho. Gente, eu andei discutindo aí esses dias, obviamente, recebendo algumas informações, e discutindo sem brigar. Não acho legal, não. Até porque as pessoas, com boa intenção, elas tentam te abrir os olhos, te passando alguma informação. Pelo menos acham que estão abrindo seus olhos, né? E muitas das vezes você percebe que a pessoa realmente também ela foi manipulada, ela deixou se enganar, porque a fonte parecia segura e ela não parou para fazer uma análise mais crítica. Então, deixa eu falar alguns detalhes. Revalida. Eu já comentei isso em outros vídeos, mas só para deixar claro, gente, médico brasileiro não faz revalida. Revalida é um exame que não existe. Na prática, não existe. Quem dera. Como eu já disse antes, eu sou contador. Para que eu possa exercer minha função, eu faço uma prova certificada federalmente, né, do CFC, difícil, reprova pra cacete. Aí depois que eu faço faculdade, eu tenho que me virar para passar. Passando, eu tô ok. Um advogado, a mesma coisa, ele tem que se matar na faculdade, depois tem que fazer uma OAB que reprova pra cacete. Passando, ok. O médico, ele faz a faculdade dele, residência tal, se matou, e ok, vai dar a aula dele, vai prestar as consultas dele e tal, porque ele não tem revalida. Revalida foi feito exclusivamente, e na época, até tem um tanto meio político que muita gente não sabe, mas que muita gente comenta, pelo menos eu já ouvi comentarem, que a revalida foi feito muito mais por pressão de algumas faculdades e tal, o poder que se tinha de desconcentrar a elite no poder. Que é isso? Faculdade de medicina é muito cara? Sempre foi. Algumas, sei lá, você vai chegar a gastar 10 mil reais por mês. Então, é um curso de elite, ok? O que acontece? Fora do Brasil, por exemplo, na Argentina, a faculdade é muito mais barata, muito mais tranquilo de você passar, ou seja, mais fácil de você acessar, e você acessando é mais barato, ok? Então, tipo assim, se o pessoal sabe a manha para passar e onde é mais barato, pô, por que eu vou ficar se matando fazendo as. Que é complexo, entrar aqui na medicina no Brasil é difícil, porque você vai por vestibular ou você vai pagar uma faculdade bem cara. Então, tipo, meio que desvaloriza, facilita, tipo, começa a fugir do Brasil. Então, criaram algo para meio que dificultar esse fluxo. Ou seja, tu quer fazer fora do Brasil? Faz, ok? Como o vizinho cantando. E aqui é legal. Mas olha só, o que ocorre nesse aspecto? A pessoa faz fora do Brasil, mas quando vem no Brasil ela vai pegar um exame complexo, revalida, reprova pra caramba, reprova muito. Então meio que você desmotiva a pessoa que fazer fora do país e se manter no Brasil. Tem esse aspecto. Mas e se você parar para analisar também, como você meio que diziam que vai que a faculdade não tem o mesmo nível da faculdade brasileira, as faculdades inferiores, ele vem para cá, ele tem que mostrar, pô, o cara acabou de se informar, ele tem que mostrar que ele aprendeu mesmo. Parando para pensar assim, tem certa lógica, pô, legal, bom saber que o cara tá entrando aqui, vai fazer. Mas a gente pensa que, tipo assim, a teoria foi boa, mas a gente para prática, tem vários buracos nisso aí. O primeiro buraco aqui, vamos dizer que eu moro na Espanha, na Alemanha, no Japão, tenho medicina boa, tá, uma faculdade legal, tô lá há 10 anos, já pratico, já trabalho e tal, aí venho aqui pro Brasil. Me apaixono, caso, resolvo morar aqui, quero trabalhar, eu sou médico, pô, tem pressão de médico, quero trabalhar. Pô, você tem que fazer revalida. Isso para mim é um erro.
Porque essa pessoa já é 10, já está há um tempo exercendo a profissão, ela não saiu da faculdade e está vindo para cá. Ela não foi lá fazer um curso onde é que é mais fácil, mais barato, e veio começar a trabalhar a vida dela de medicina aqui no Brasil. Ela já trabalhava em outros locais que tem um parâmetro muito mais rígido, com uma qualidade muito superior, reconhecidamente, por OMS e qualquer outro, a ONU, por exemplo, qualquer outro órgão que identifica esse tipo de coisa. Ela vai ter que fazer um revalida, que vai mensurar tudo que ela aprendeu na faculdade, coisas que ela às vezes aprendeu no primeiro período, às vezes 10, 15 anos atrás. A pessoa já tem prática. Então, tipo assim, nesse caso não deveria ter revalida, na minha opinião. Mas se tivesse, deveria ser algo diferenciado. Pontuar algumas coisas, ou que se tivesse alguma espécie de estágio e tal, entra no hospital, mas a cada semestre o diretor do hospital ele vai fazer uma avaliação desse profissional para saber se ele está condizendo com o que ele falou, não sei. Mas fazer um revalida por si só seria idiotice. Porque, como eu tinha dito anteriormente, se ele passar, não quer dizer nada. É um papel que pode dizer para ele, olha só, você está ok para fazer aquilo que você já faz há 10 anos. Pô, mas eu já fazia. Então, e se você não passar, quer dizer, pô, cara, quer dizer que eu já salvei centenas de vidas durante a minha vida inteira, já demonstrei que eu sou capaz, e agora, por causa que eu não lembro aquilo que foi dado no primeiro período da faculdade, porque quem fez faculdade sabe que é difícil, né, cara? Eu, por exemplo, fiz a prova de CRC, na prova de CRC eu cobrava coisas que de todos os períodos, indiscriminadamente. Muitas vezes você não lembra de alguma coisa que você teve no começo da faculdade, que é algo que às vezes nem é prático, mas é uma decoreba que você teve que decorar. Quer dizer que você seja um mau profissional? Não. Entendeu? Uma coisa não necessariamente tem a ver com a outra. Então, isso para o profissional, que já é profissional, é meio idiota. E no caso do Revalida, como eu já disse, eu vou só deixar essa informação, isso é feito para quem saiu de lá, saiu da faculdade, veio para cá, para o Brasil, e eles querem validar o conhecimento da pessoa. Mas se o cara não quis vir, se for o Brasil correr atrás dele, são outros 500, cara. Eu que estou chamando profissional, ok? Então eu já subentendo que o profissional é bom. Se o Brasil quiser fazer uma obra agora, uma nova, criar uma ponte pelo, vamos fazer a nova obra do metrô aqui no Rio de Janeiro, que vai passar por debaixo da Baía de Guanabara, para poder colocar o metrô. Vai ser um metrô subterrâneo, ok? E contrata uma empresa alemã para poder fazer a parte de engenharia técnica. Só os caras têm expertise para tal. E aí? Quando os caras vierem, eu vou mandar fazer uma prova técnica para saber se os caras são bons em fazer isso? Tem lógica, tem coerência? Eu já contrato quem já tem uma expertise, quem já é o cara. Eu não vou mandar pro cara que já sabe fazer, que já tem 500 milhões de anos na porra da função, saber se ele é bom para fazer aquilo ou não, porque senão eu nem contrato a empresa. Quando eu tô confiando é na empresa, não é no profissional em si. Entendeu? A empresa fez a avaliação dela para contratar aquele cara. Eu estou contratando a empresa, eu quero que resolva o meu problema. E isso aí não é questionado, não vi ninguém questionar, porque se eu for usar a regra para mais médico, eu tenho que usar a minha regra de maneira ampla para todo mundo, senão é hipocrisia. Só vale para nós médicos, só vale para cubanos. Só para eles, para mais nenhum tipo de profissional no mundo. O cara pode construir a porra de uma ponte que pode matar milhares de pessoas e eu não preciso fazer revalida. Não tem nada, não tem nada. Entra e trabalha. Agora, para o médico, eu faço questão absoluta e plena, mesmo que o cara já faça o trabalho dele. Entendeu? Então a gente tem que parar para questionar. Não que eu acho revalida ruim, não acho. Só que eu tenho que parar para pensar quando isso é muito válido, quando isso é questionável. E se fosse para ter um questionamento maior em revalida, eu quero muito revalida. Revalida é maravilhoso. Eu tenho que forçar o cara que está atendendo o meu filho, o seu filho, o teu irmão, você, dentro dos consultórios, que está falando que você tem virose. Porque ele começou a trabalhar sem fazer revalida. Porque ele é brasileiro. Ele não fez faculdade lá fora. Como é que tu sabe se ele é bom? Ou se ele está olhando o Google te dando a receita? E eu não estou falando que médicos façam isso, não. Embora a gente receba algum questionamento, alguma pessoa outra falando, só estou querendo te dizer que vira e mexe tem alguém falando, porra, fui lá no médico, levei meu filho, já estou indo no segundo, o cara ainda está com dor de cabeça, o cara só fala que é virose, que é virose, que é virose, que é virose. Ele fez revalida? Não fez e não faz. E você está nesse momento para questionar. Quero que os médicos brasileiros todos façam revalida. Não vi ninguém falando isso. Ninguém. Zero. Ok? Matei o primeiro ponto. Vou agora falar um pouco mais rápido, que eu cheguei a 10 minutos. É impressionante. Pô, por que os médicos cubanos não ficam, cara? Pô, vai ter visto, vai ter pagamento integral, o Bolsonaro prometeu, prometeu. Gente, o Bolsonaro tem palavra?
Fica em silêncio se você pensar. Não, não tem. Nenhuma. Em um mês, ele nem começou. Ele fala que vai ter um ministro, daqui a pouco ele desmente. Ele diz que vai acabar com o Ministério do Trabalho, daqui a pouco ele desmente. Ele fala que vai fazer tal coisa, daqui a pouco ele desmente. Ele diz que o posicionamento dele é A, daqui a pouco ele desmente. Ele não tem palavra nenhuma. Aquilo que ele falou ao longo dos anos, ele muda e desmuda na maneira que ele acha interessante. E você bate palma de qualquer forma, porque tudo que é do mito está correto. Pô, mas ele nunca falou isso. Ah, mas as pessoas mudam, né? Ele evolui, pô. Ele viu que era errado. Falei, gente, mas é errado quando é conveniente, não que ele ache errado. Então não dá para acreditar naquilo que ele fala. Se ele promete que ele vai dar asilo, se ele promete que ele vai dar salário integral, que os cubanos vão ter uma vida maravilhosa com a sua família aqui no Brasil, você banca isso? Ah, na verdade eu não banco, né, Cafani? Porque, né, pô, vai que muda da crise, sei lá. Peraí, se você não botaria a mão no fogo pelo Bolsonaro, você acha que o cubano faria isso? Desde que o filho da puta entrou no Brasil, ele recebe ataques do Bolsonaro. Ataques do Bolsonaro. Você escreve ali, Bolsonaro ataca médicos cubanos, Bolsonaro médico cubano. No YouTube vai ter uma listagem de vídeos absurdos, onde você chama os caras de terrorista. Sempre. Aí, de repente, porque o cara escreve um Twitter e faz um discurso falando que, pensando nos direitos humanos do cubano, eu falei, gente, Bolsonaro é direito humano? Ele todo Bolsonaro acreditando que o Bolsonaro está falando de direito humano? Isso é muito estranho. Eu, no mínimo, questionaria. E logo em seguida, porque o contrato de trabalho dos cubanos fere os direitos trabalhistas. Direitos trabalhistas? Esse é o Bolsonaro que ontem não estava falando que era direito ou era trabalho? É esse? É o mesmo Bolsonaro ou estou enganado? Ou por acaso, somente nesse momento ele percebeu que os cubanos são pessoas mais especiais que as outras, porque o discurso dele sempre foi falar que era evitar a divisão, que as pessoas queriam se dividir, que não existiam classes diferentes, tudo era a mesma coisa. Preto, branco, moreno, gay, tudo é a mesma coisa. O discurso dele, segundo ele próprio, era agregador, não divisor. Então ele criou uma super classe, que é a classe dos cubanos, é a única classe onde é que tem que ser respeitados os direitos humanos e os direitos trabalhistas, e você não questiona nada disso, ainda acho que a maior idiotice mas os cubanos, foi Cuba, eu falei, gente, você acha que o cubano vai arriscar a vida dele e a da própria família dele num cara que tem a palavra como a do Bolsonaro? Só se ele for um completo retardado, um completo idiota. Eles não são burros, cara. Você não faria isso. Você acha que eles vão fazer? No cara que falou que vai metralhar a petralhada? Que os diferentes vão ter que desaparecer? Ou se curvar? Que vai expulsar todo mundo? Gente, não tem lógica. É óbvio que ao qualquer sinal de ameaça, eles iriam embora. E se eles dessem as costas para Cuba, que está falando, olha, volta para cá, para sua casa, imagina depois que o Bolsonaro falar, filho, você não quis Cuba, agora é comigo. E ele muda tudo, como ele muda o tempo inteiro. E aí quem vai bancar os cubanos? Porque eles abandonaram Cuba. Então, Cuba não vai poder fazer mais nada por eles e eles vão ficar na mão do Bolsonaro. Você arriscaria uma situação dessa? Você arriscaria a vida do seu filho nisso? Então não deixa de ser idiota e hipócrita, cara. Não tem lógica. Não tem lógica. Eu sei que você quer defender porque você ficou apaixonado pelo Bolsonaro, mas pensar também se faz necessário. Tem coisas que não tem lógica, ok? Deixa eu falar aqui ó, do último questionamento que eu vi também. É uma manchete, cara. É sempre manchete, nunca é a matéria. Eu fico impressionado que é sempre manchete, nunca é a matéria. Médicos cubanos se revoltam. Essa matéria saiu no New York Times, acho que foi meio que repostado, não sei o nome que se dá isso, pela UOL. O UOL comentou sobre a matéria do New York Times. É a matéria de 2017. E justamente no dia 16 a UOL fez outra matéria, dando uma corrigida nessa matéria, né? Ao meu ver, uma corrigida. Minha opinião. Porque na primeira matéria, na matéria estava da seguinte forma: médicos cubanos no Brasil se revoltam com Cuba. Você se cansa de ser escravo, entre aspas, que é a fala de uma das médicas. Só como eu falo, médicos cubanos se revoltam com Cuba, eu tenho que parar para pensar. Pessoas que não têm essa capacidade normal, os médicos estão revoltados. Quando eu falo médicos cubanos se revoltam, não quer dizer que todos os médicos cubanos se revoltam. Se tiverem dois, já são médicos cubanos.
E eu vejo muita gente usar isso como argumento, achando que os médicos cubanos se revoltaram contra Cuba e não um grupo. Isso faz toda a diferença. Era que nem se pegasse 3 anos atrás, quando teve jogadores se revoltam contra a Globo e querem mudar as regras, querem mudar o horário de transmissão de jogos, um monte de coisa. Porque realmente teve um grupo, Juninho Pernambucano, Rogério Ceni, Alex, acho que tinha mais uns cabeças aí. Mas quando você parava para ver, é um grupo. Não são os milhares de jogadores do Brasil. Não é a Série A, Série B, Série C. Não são jogadores amadores. Não, cara. É um grupo. Eles podem representar um todo se forem feitos de representantes, sim, mas não era o caso. Entendeu? Então, quando diz que os jogadores se revoltaram, se você parar para ver a manchete, que é o que infelizmente muitos dos eleitores do Bolsonaro fazem, lá, todo mundo se revoltando, quer ir embora. Mas se você para ser um pouquinho mais do que isso e começa a ler, fala, gente, é mesmo. Porra. Entendi. E você vê que a matéria é muito boa, porque tem coisas positivas e negativas falando sobre esse regime de trabalho e falando sobre Cuba. Como, por exemplo, dentro dessa mesma matéria, tem uma médica falando que se casou e tal. Pô, e por se casar, pô, não tinha mais lógica, cara. Já tá meio que você criou um vínculo com o seu país. Então, se agora você não queria mais aquele aspecto, né? Você queria ficar. E isso é válido, é normal. As pessoas são seres humanos, então as pessoas têm filho, casam, namoram. Principalmente quando vem um médico, às vezes, de certa idade, e a pessoa ainda vem solteira e tal. Então, às vezes, acaba criando um vínculo, num novo lugar de vida, ok? E esse é um, por exemplo, de que quer entrar na justiça para receber integralmente e tal, e o que, sinceramente, é compreensível. É até dedutível. Se imagina que isso vai acontecer, entendeu? E outros casos, gente que não gostou do regime e tal, que assinou o contrato, assumiu que assinou o contrato, mas que as condições não eram exatamente essa. Por exemplo, na foto da matéria, essas 2 matérias eu vou colocar aí na descrição, coisa que eu raramente faço, porque eu quase não tenho tempo. Mas eu vou colocar para vocês darem uma olhada. E vocês vão ver, cara, foto da mulher numa casinha, cara, tipo assim, uma casa de pau a pique, uma coisa, eu não lembro o nome exatamente dessa casa. Palafita? Não. Casas de barro. Você vê, cara, ultra humilde. Ou seja, o mais médico, é o que eu falei, são várias críticas. A gente não pode ser uma pessoa rasa. Você pega alguém, um cubano, que foi trabalhar num lugar desse, no meio de lugar nenhum, onde é que não deve ter sequer saneamento básico, e você vai pegar um médico que foi trabalhar, às vezes, no interior de São Paulo, eu não posso comparar, porque mesmo dentro de coisas muito pobres, às vezes a pessoa que está no interior de São Paulo, naquela cidadezinha, tem seu charme em alguma coisa ou outra. Talvez ele tenha uma internet aqui. Agora, essa pessoa que está aqui, no local onde é que às vezes é uma região indígena, onde as pessoas não têm condição nenhuma, onde não existe basicamente educação, saneamento, estrutura de moradia, não existe nada. Aqui, cara, é totalmente incomparável esse aqui com esse aqui. E os dois estão em regiões pobres, só que essa aqui é ultra pobre, essa aqui é um pouco remediada, vamos dizer assim. Então, é descompreensível que, dentre os 20 mil que passaram pelo Brasil, a pessoa que parou aqui, pô, ela fala, pô, cara, mas não me falaram que era tão ruim assim. Aqui não tem esgoto, cara. Não tem luz elétrica. Tá 40 graus, cara, chovendo pra caramba, às vezes durante 6 meses, por exemplo, na região amazônica. Eu não vivo mais, entendeu? Então, às vezes é compreensível que pessoas também não gostam do programa e tal. Mas isso não faz o todo. Eu não posso pegar o individual e fazer um todo. Quando eu faço isso, eu erro absurdamente. Erra rude. Você erra muito, entendeu? É isso que as pessoas têm que compreender. Aí tem outra matéria, como eu falei, faço meio que corrigem, fala ao menos 150 cubanos desertam do Mais Médico e lutam na justiça por salário integral. E que complementa aquilo que foi feito anteriormente. Porque quando você pega o número de cara na manchete, você dá 150 cubanos. 150, gente, mais ou menos 20 mil, 150. Você não está falando de 10% dos cubanos que se revoltam. Você está falando que 1%, um único por cento, mais ou menos, se revoltam. Ou seja, isso é muito pouco. Você está falando que a cada 100 pessoas, tem uma que, pô, cara, não gostou, que não se acomodou, ou que não está numa cidadezinha, às vezes, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, no Rio de Janeiro.
em Minas Gerais, mas foi parar numa região inóspita do Acre, de Roraima, Rondônia, e passou por uma situação extremamente complicada, muito mais complexa do que se imaginava. É lógico, ou a pessoa casou, ou teve filhos, entendeu? Então, em alguns casos, é tão compreensível que chega a ser bizarro você achar que não ia ter alguém que não quisesse sair do programa, não entrasse na justiça. Mas quando você para ver a quantidade de gente que reclamou, diante do montante de pessoas que existem, tu fala, gente, isso está abaixo de uma margem de erro. Abaixo de uma margem de erro. Isso não dá 1%. Entendeu? Isso vale para qualquer coisa praticamente na vida. Tipo assim, você já espera que num programa que você manda uma trolhada de gente, alguém reclame. Isso é assim na vida, para qualquer coisa. Não tem como você agradar aos gregos e aos troianos. Ou é um ou é outro. Então, eu quis só deixar claro que eu ainda estou vendo algumas pessoas fazendo argumentos, mas muito mais baseado na paixão pelo Bolsonaro do que na razão. E algumas pessoas usando, por exemplo, essa manchete para falar que os caras estavam sendo escravizados. Falei, não tem lógica. Como a própria matéria diz, eu acho que as pessoas que postaram não leram, que é a pior de coisa, ou até pior, leram e não compreenderam, é ver que existem muitas nuances dentro disso tudo. O Mais Médico não é um programa perfeito, a medicina do Brasil não é algo perfeito, os programas de saúde não são perfeitos. Perfeição a gente não tem, a gente busca chegar até lá. O que a gente está de questão de maneira geral é a idiotice que o Bolsonaro fez e a maneira como ele fez foi completamente idiota. Se ele fosse fazer isso de maneira paulatina, vamos fazer o seguinte, vamos sentar ali com o embaixador de Cuba? É isso aí, sentar com um cubano, com um comunista. Amigão, cara, pra gente não dá, isso aqui não tá rolando pra gente. Eu vou manter esse programa nos próximos 6 anos, vou fazer aqui uma parceria diferenciada, vou mudar, todo ano a gente tira 15%, tira 15% ali nessa brincadeira e vai trocando, o pessoal que está entrando agora pelo FIES, eles já vão entrar na faculdade sabendo disso, isso vai fazer parte. O pessoal que vai entrar no ProUni já vai saber que vai fazer parte. O pessoal da faculdade já vai fazer parte, já vão passar 3, 4, 5 anos aqui num local inóspito para depois ter a liberação. Eles já vão saber. Então, automaticamente, a gente vai conseguir suprir isso aos pouquinhos, para não prejudicar a população, e vamos também criar núcleos com alguma estrutura em regiões específicas, para também não ter que tirar o cara que mora no Sudeste, botar ele para trabalhar no Norte. Vamos pensar no Norte, para que o pessoal do Norte trabalhe no Norte. É um pouquinho mais normal, mais inteligente. A gente está reclamando que, de maneira abrupta, mexeu numa estrutura de 8.500 médicos que fuderam 611 cidades no Brasil. Você consegue imaginar quantas pessoas tem 611 que se fuderam, outras se prejudicaram. Entendeu? Entendeu? Porque você imagina, 611, multiplica isso por qual número? 1.000? 2.000? 10.000? 20.000? Cara, quanta gente está prejudicada por causa dessa brincadeira do Jair Bolsonaro? Não dá para governar por ideologia, Bolsonaro. Isso é uma imbecilidade. Você vai falir o Brasil e é o povo que está pagando essa conta. Se você votou no Bolsonaro, não tem problema nenhum. Já falei isso 500 vezes, cara. Cada um vota em quem quer. Agora, se você não criticar as idiotices que ele faz, você vai pagar caro por isso. Ou pior, você que às vezes não precisa, tem plano de saúde, que não está pagando por isso, saiba que tem sangue inocente escorrendo por causa de ideologia. Valeu? Esse foi o meu recado. Curte, compartilha, me dá uma bola. Desculpa pelo vídeo grande, mas... E eu, infelizmente, vou acabar fazendo alguns vídeos grandes também, porque os temas que eu estou falando são exageradamente complexos e merecem uma atenção melhor. Não dá para ser curto sempre. Mas eu prometo que vou tentar, quando eu tiver um pouquinho mais de tempo, fazer um vídeo melhor editado para dar uma bola para vocês. Até a próxima e fui. Deixa eu dar aqui encerrada.